Você já parou para pensar por que, apesar de tanto esforço, a bondade não te coloca no topo? Todos nós já ouvimos isso, desde pequenos. Seja bom, seja humilde, seja justo. Mas, se você olhar para o mundo real, vai perceber algo inquietante. Quem mais se destaca não é o bom, mas o que escolhe jogar o jogo de acordo com suas próprias regras. A bondade não garante liderança. Pense nas grandes figuras que dominaram a história. Qual delas chegou ao topo sendo apenas bondosa? Jesus Cristo, amado por muitos, mas executado por aqueles que não queriam perder o poder. Mahatma Gandhi, admirado por milhões, mas pressionado a ceder pelas forças políticas que, no fundo, nunca aceitaram sua bondade sem restrições. Conclusão? Bondade sem poder não é virtude. É um passaporte para ser controlado. O impacto da bondade no cotidiano. Na vida diária, o bom é o que cede espaço. O bom funcionário sempre faz hora extra, mas nunca recebe reconhecimento. O bom amigo ou parceiro sempre se sacrifica para manter a paz, mas acaba se perdendo na mediocridade. O problema da bondade: ela não cria respeito, cria expectativa. A bondade sem força não constrói nada além de um caminho previsível. Quem é bom muitas vezes não é desafiado. E quem não é desafiado, nunca sobe. A falácia da bondade nas estruturas de poder. As sociedades em que vivemos são estruturas piramidais. Quem está em cima não precisa ser bom. Eles precisam ser indispensáveis, estratégicos e temidos. Pergunte-se: você já se perguntou por que os verdadeiros líderes nunca pedem desculpas? Por que grandes empresários não ficam implorando para agradar? Por que os verdadeiros poderosos raramente pedem permissão para existir? A resposta é simples: porque eles não precisam ser bons. Eles precisam ser respeitados. Não é que a bondade seja uma falha de caráter. O problema é que ela se torna uma prisão invisível. Você faz tudo para agradar, mas é constantemente usado por aqueles que não têm essa preocupação. Se você ainda acha que a bondade vai te levar ao topo, você está preso nas regras de um jogo que foi criado para te manter no fundo da pirâmide. Agora que entendemos o problema da bondade, vamos falar sobre o que realmente impede os fracos de vencer: o medo de desafiar o sistema. Vamos descobrir por que os fracos nunca ganham. Você acha que é a sua bondade que te impede de vencer? Errado. O que realmente te impede é o medo de ser odiado. O medo invisível que governa os fracos. Os fracos não escolhem com clareza, eles buscam aceitação. Evitam decisões difíceis para não desagradar. Ficam em silêncio quando deveriam se posicionar. Confundem paz com covardia. E o que o medo de ser odiado causa? Paralisia estratégica. Você deixa oportunidades passarem porque está preso no julgamento alheio. O reflexo na vida real. No trabalho, você sabe que merece aumento, mas não pede. Tem medo de parecer arrogante. Em relacionamentos, você engole frustrações para manter a harmonia, mas se corrói por dentro. Socialmente, você se esconde para não incomodar, e depois se pergunta por que ninguém te nota. Conclusão? Você não vive para vencer. Você vive para não incomodar. O custo histórico do medo: Nicolau II, último czar da Rússia, quis manter imagem de pai do povo durante crises e terminou executado junto com a família. Gorbachev tentou agradar todos os lados na transição soviética, acabou odiado por ambos e derrubado. Lição: quem tenta ser amado por todos é descartado por todos. Não é sua bondade que te mata, é o seu medo de incomodar. É sua obsessão por aceitação. Enquanto você precisar que todos te amem, você continuará preso à coleira da fraqueza. Agora que você entende o que realmente te prende, vamos para a estrutura do poder real. Como os fortes agem e o que os diferencia dos fracos. Os verdadeiros fortes nunca pedem desculpa por existir. Eles não imploram por aprovação. Eles constroem um campo gravitacional ao redor deles. E quem entra nesse campo sabe as regras. Clareza e limites. Os fortes não são fortes por acaso. Eles sabem com precisão o que toleram, o que jamais aceitam, o que acontece quando alguém cruza a linha. E mais importante, eles deixam isso claro sem precisar falar.
O poder não está no volume, mas na previsibilidade. Poder real não grita. Ele existe em silêncio. Você sabe que não deve trair certas pessoas, não porque elas ameaçaram, mas porque a consequência é óbvia sem ser dita. É a previsibilidade que assusta. Se você cruzar a linha, não há retorno. Exemplos históricos. Gengis Khan. Se você se rendesse, ele era generoso. Se resistisse, não sobrava pedra sobre pedra. Todos sabiam disso, e por isso muitos preferiam se render sem luta. Otto von Bismarck, chanceler de ferro, não fazia discursos inflamados, fazia promessas curtas e cumpridas. Quando dizia, essa será a última advertência, todos sabiam que era. Aplicação prática. Na vida real, o mesmo princípio funciona. No trabalho, quem estabelece padrões e cumpre, ganha respeito automático. Em relacionamentos, quem mantém coerência e não recua diante de testes é visto como líder natural. O poder real não depende de amor, depende de clareza. Depende de ser previsível na força e inegociável nos limites. Agora que você viu como o poder se estrutura, vamos expor os sinais silenciosos que entregam sua fraqueza e como eliminá-los. Você pode pensar que está escondendo suas inseguranças, mas o mundo sente, e sente mais rápido do que você imagina. Fraqueza não se anuncia com palavras. Fraqueza vaza na postura, no tom, nas micro-reações. A linguagem invisível da fraqueza. Como os outros percebem que você é fraco? Excesso de explicações. Você se justifica por tudo, até pelo que não precisa. Quanto mais você tenta provar que tem razão, menos te veem como autoridade. Sorrisos fora de contexto. Você sorri para aliviar tensão, mas quem domina entende. Sorriso em momento errado. Chota, pedido silencioso de aprovação. Postura encolhida. Corpo retraído, voz baixa, olhar que evita confronto. Quem tem postura de alvo, vira alvo. O reflexo do fraco no cotidiano. No trabalho, o fraco evita dizer não. Aceita tarefas que ninguém quer e reclama em silêncio. Nos relacionamentos, o fraco tem medo de impor limites, tolera desrespeitos. Depois se pergunta por que é ignorado. Socialmente, o fraco fala demais para preencher silêncio, e quanto mais fala, mais entrega insegurança. A percepção é tudo. A vida real não recompensa intenção, recompensa percepção. Você pode ter boas intenções, mas se sua postura comunica fraqueza, o mundo vai te tratar como fraco. O problema de pedir amor: quem implora por amor, perde respeito. E quem perde respeito, perde tudo. Se você precisa que gostem de você, vai negociar seus limites para manter a aprovação. E é nesse ponto que você perde autoridade sem perceber. Fraqueza não é algo que você tem, é algo que você mostra. E enquanto continuar mostrando, o mundo vai te esmagar com um sorriso no rosto. Agora que você sabe identificar onde você mesmo se sabota, vamos ao mais importante. Como romper essa fraqueza e se reposicionar de forma implacável? Como você pode romper a fraqueza? Você não nasce forte, você se constrói forte. E isso começa no momento em que você decide parar de buscar amor e começa a buscar respeito. Passo 1. Assuma a antipatia necessária. Se todos gostam de você, ninguém te respeita. Ser forte é aceitar que alguns vão te odiar. E mesmo assim, continuar firme. Não peça aprovação, imponha presença. Exemplo, como eu mesmo alertei. Se não puder ser amado e temido, escolha ser temido. Quem tenta os dois, cai na armadilha da complacência. Passo 2. Defina padrões e cumpra-os. O fraco muda de ideia para agradar. O forte define limites e cumpre. Se você diz, não tolero isso, não negocie depois. Coerência é o que constrói autoridade silenciosa. Passo 3. Use o silêncio como arma. Quem fala demais, se explica demais. O silêncio estratégico faz o outro se revelar. Faça perguntas curtas, observe mais, fale menos. Quanto menos você reage, mais os outros projetam força em você. Passo 4. Construa bondade estratégica. Bondade não é fraqueza, quando usada com cálculo. Use bondade para fechar alianças, criar dívidas psicológicas e abrir portas.
mas jamais confunda bondade com submissão. Passo 5. Treine resistência ao julgamento. Quanto mais alto você sobe, mais vai ser julgado. Se você não aprender a ser falado mal, vai desmoronar no primeiro sinal de crítica. Força é resistir à exposição sem perder o eixo. Romper a fraqueza não é gritar mais alto. É ficar em silêncio quando todos esperam que você implore. É agir com firmeza quando todos esperam que você recue. E quando você dominar isso, ninguém mais vai olhar para você como fraco. Nunca mais. Agora que você sabe como romper a fraqueza, vamos para o estágio final. Como transformar respeito em poder real e construir algo que ninguém ousa desafiar. Qual o caminho para o respeito? O respeito não nasce do acaso, não é sobre carisma, e muito menos sobre ser bonzinho. O respeito nasce da estrutura, da clareza do que você tolera e do que você nunca aceitará. Nasce da sua capacidade de manter posição, mesmo quando todos querem que você ceda. Os dois caminhos, amor ou temor. Você precisa escolher. Quer ser amado? Vai passar a vida pedindo aprovação. Quer ser respeitado? Vai incomodar, ser julgado e, no final, governar. Quem tenta os dois, cai. A história inteira prova isso. Reis que buscaram ser amados foram derrubados. Líderes que buscaram ser respeitados entraram para a história. O respeito é construído na sombra do medo. As pessoas respeitam quem sabem que tem poder, quem pode punir, quem pode retirar acesso, quem não precisa implorar para ser ouvido. Isso não significa ser cruel. Significa ser inevitável. E inevitável é quem mantém silêncio quando precisa, reage com firmeza quando necessário, não tenta agradar, mas também não se justifica. O resultado: o fraco some, o forte permanece. Quem busca amor é esquecido quando o amor acaba. Quem busca respeito permanece na mente e na história, mesmo que seja odiado por alguns. Você precisa decidir agora: vai continuar sendo fraco e esquecido, ou vai se tornar forte e impossível de ignorar? Agora que você entende por que os fracos nunca vencem e como escapar disso, vou te mostrar o próximo passo para criar seu próprio código de poder e nunca mais viver pedindo permissão. Você acabou de enxergar o que a maioria vai passar a vida inteira negando. Os fracos nunca vencem. Eles vivem para agradar, para serem amados, para não incomodar, e por isso acabam ignorados. Enquanto isso, quem ousa ser respeitado, quem aceita o preço de incomodar, constrói impérios que duram séculos. Agora você tem duas escolhas: voltar para o padrão, continuar explicando demais, pedindo aprovação, tentando agradar todo mundo, ou romper a coleira hoje e começar a construir o seu próprio código interno de força e respeito. Esse código já existe. Ele não é motivacional. Ele é estratégico, é frio, é implacável. Código do poder. Link no comentário fixado. Não clique se ainda busca ser amado. Clique se já entendeu que respeito e temor são a base da verdadeira liderança. E se você chegou até aqui, inscreva-se agora. Cada vídeo é mais uma peça desse quebra-cabeça que a maioria nem sabe que existe. Deixe o like. Não para mim, mas para marcar que você escolheu sair da fraqueza e entrar na minoria que constrói poder real. Porque no fim, a história nunca pertenceu aos bons. Pertenceu aos fortes. E você acabou de dar o primeiro passo para se tornar um deles.